Bom dia, galera. Tudo bem? Então, agora dando continuidade à nossa parte de geometria espacial. Livro 2, Matemática C, módulo 8. Agora sim que é o final do módulo 8, viu? Então, começa aí na teoria na página 286. Aqui a gente começa, galera, a trabalhar com corpos redondos, tá? Ou também chamados de sólidos de revolução. O que é um sólido de revolução? É quando você pega uma figura plana e rotaciona ela em torno de um de seus lados, em torno de um de seus eixos, tá? No caso que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai falar do cilindro. O que é o cilindro? É um sólido de revolução, que é a partir de um retângulo. Então, se eu pego aqui um retângulo qualquer e giro ele em torno de um de seus lados, ou seja, se eu pego esse retângulo aqui, que é a capa da agenda, ó, se eu giro ele em torno de um eixo, em torno do seu lado, todo esse espaço ocupado é chamado de cilindro, tá ok? Então quer dizer que o cilindro ele veio de um sólido de revolução, ou seja, foi uma figura plana que rotacionou. Aí vamos com calma. Hoje a gente vai falar só do cilindro, então veio de um retângulo, tá? Inclusive esse sólido que veio de um retângulo, ele é o cilindro reto, tá? Então o que nós temos dentro do cilindro, tá? Então qual seria a nossa definição? Aqui eu tenho dois planos, o plano alfa e o plano beta, são paralelos, tá ok? Então o nosso cilindro ele tem como referência a base, que é um círculo, tá ok? Então esse aqui é a minha base, que é um círculo, e no plano paralelo a ele eu tenho um círculo congruente a ele, ou seja, esse círculo aqui, ó, ele é igual, ele é idêntico a esse círculo. Então são dois círculos de mesmo raio, mesma circunferência, mesma área, tudo igual, tá? O que é o nosso cilindro? É a união de segmentos que vai de um círculo ao outro, ó. Então todos esses segmentos que eu consegui fazer aqui dentro, ó, é o nosso cilindro, tá? Por que eu desenhei dois cilindros? Pelo seguinte motivo. Esse cilindro aqui é o que a gente vai trabalhar em 99% dos casos, que é o cilindro reto. O que é um cilindro reto? É quando o seu círculo, a sua base, ela é perpendicular ao plano, tá? Ou melhor, é quando o seu círculo, o seu cilindro, aliás, né? Ele é perpendicular ao plano, tá ok? Então quer dizer que ele veio realmente de um retângulo, tá? Então esse é um cilindro reto. Esse aqui é o nosso cilindro oblíquo, tá? Por que ele é oblíquo? Eu tenho aqui, ó, os dois planos paralelos iguais, tá? Então sai de um e vai para o outro ali, ó. Então tudo isso aqui é o nosso cilindro, só que ele tem uma certa inclinação. Os círculos não estão alinhados, eles estão um pouquinho inclinados, tá? Então nós temos o cilindro reto e o cilindro oblíquo, tá? Aí dentro dessa ideia de cilindro, então quer dizer que todo cilindro, o que você vai associar? Que na base eu tenho círculos, na base eu tenho círculos, tá? Então todo cilindro, aqui eu fiz o desenho de um cilindro reto, tá? No cilindro reto, você tem, ou até mesmo no oblíquo, você tem um eixo dele, tá? Que é esse pontilhado aqui. O que vem a ser esse eixo? É onde que passa pelos dois centros, ó, o centro de cima e o centro de baixo. É onde que ele girou, lembra da rotação? É onde ele girou. Então nós temos aqui elementos, o raio, que vai do centro até a borda. Esse raio de baixo, é igual ao raio de cima, tem que ser raios iguais. E se for raios diferentes, vai ser a nossa próxima matéria. Aí vai ser tronco de cone, aí já não é mais um cilindro, tá? Então quer dizer que ele tem o raio, tá bom? Poderia falar aqui também diâmetro, tanto faz, tá bom? E como eu estou desenhando um cone reto, se eu trabalhar com um cone reto, o que a gente vai ter? A altura desse cilindro, que é a distância entre os dois planos paralelos, ela vai coincidir com o chamado geratriz, tá? Então esse G aqui, ó, é geratriz. O que é geratriz? É uma aresta? Não. Repare que ainda não falei nada em aresta. Por quê? Porque cilindro não tem aresta. Aresta quem tem são poliedros. Olha um outro diferencial, galerinha. Então quer dizer que aqui eu tenho essa lateral aqui, ó, esse segmento, essa lateral, que é chamado de geratriz. Se o cone for reto, a geratriz tem a mesma medida que a sua altura. Por quê? Porque ela vai ser perpendicular à base aqui, ó. Tá? Se for um cone oblíquo, não, desculpa, um cilindro oblíquo, esse segmento aqui é a minha geratriz.
que não coincide com a altura. Tá? Então há dois tipos de cilindro, o reto e o oblíquo. Tá? Se for reto, a altura e a geatriz elas se coincidem, é o mesmo segmento. Tá bom? Aí, dentro de outros elementos também, então beleza, a gente percebeu que a base é um círculo, a lateral eu tenho a geratriz, que vai ser a minha altura se for reto, tem um eixo de rotação, né? E depois nós temos a planificação de um cilindro. Lembrando, o que é a planificação? Eu vou desmontar a minha figura, tá? Se eu abro esse cilindro, o que eu vou ter? Essa base aqui, ó, que é um círculo, e essa são iguais. Então quer dizer que eu tenho dois círculos de mesmo raio, tá ok? Um deles vai ser a minha base, por exemplo, posso falar que esse círculo aqui de baixo é a base. Tanto faz, tá? Aí depois eu tenho essa lateral. O que acontece quando você planifica um cilindro, tá? Quando você planifica o cilindro, toda essa nossa lateral, tá ok? Toda a nossa lateral, então suponhamos aqui, ó, tava lá nosso cilindro, correto? Tava lá meu cilindro. O que acontece quando eu planifico a lateral dele? Você passa a ter um retângulo, tá? Então quer dizer que eu tenho a base, que é um círculo, e essa área lateral, ela vira um retângulo, tá? Como eu estou falando de um cilindro reto, essa lateral é um retângulo, cuja altura dela é a geratriz, ou a altura. Eu estou falando de um cilindro reto. Henrique, se não for um cilindro reto, a gente não vai calcular não, porque isso aqui viraria um paralelogramo, tá? Mas a gente não vai trabalhar com isso não, para ficar tranquilos, tá bom? Agora, repare que esse segmento aqui nosso, ó, esse segmento, que é a base do meu retângulo, era ela que estava dando um contorno na base, não é isso? E quem que é o contorno da base? O contorno da base é o comprimento da circunferência, que é dado por 2πr, tá certo? Então vamos pegar aqui novamente, ó. Eu tenho ali um cilindro, certo? Opa! Então tá ali meu cilindro, tá? Então aqui eu tenho um círculo, aqui eu tenho outro, tá? Esse contorno aqui da nossa base, ó, quando eu abro ele vai virar a base aqui embaixo, tá bom? Essa é a ideia, então por isso 2πr. Então 2πr é esse contorno, que é a base do meu retângulo, que vai ser essencial porque daqui a pouco eu vou colocar a fórmula da área lateral. E como é que vai ser a área lateral? É a área de um retângulo, base vezes altura, tá bom? E pra gente finalizar por enquanto, aqui eu vou falar de um nome chamado secção meridiana. O que é uma secção meridiana de um cilindro? Tá? Se eu utilizo o termo secção, estou falando em um corte. Tá? Corte. Então quer dizer que eu vou cortar a minha figura. Aonde? Meridiana. Ao meio. Ao meio, galera, quer dizer o seguinte, ó. Eu vou cortar, olha só um detalhe, passando pelos dois centros da figura. Então vai passar aqui, ó. Eu vou fazer um corte aqui de ladinho, só para ver se você consegue visualizar, ó. Então ele vai passar aqui em cima e lá no outro centro, ó. Tá certo? Ó, então ele vai cortar aqui, ó. Então quer dizer que ele estaria cortando... Opa! Só para dar a sensação que passou pelo centro, galera, ó. Tá certo? Então quer dizer que a secção... Então estava aqui o centro, né, ó. Então quer dizer que essa região em vermelha... Deixa eu pintar ela toda aqui primeiro. Ó. Deixa eu fazer esse azulzinho aqui por cima. Então quer dizer que essa região em vermelha, ela é chamada secção meridiana. Então essa aqui seria a minha área da secção meridiana. Resumindo, o que a sua secção meridiana faz? Vai dividir o seu cilindro em dois semicilindros. Tá? Então eu passo a ter essa região aqui, galerinha, chama semicilindro. Sempre a gente utilizar o termo semi, metade. Então é metade de um cilindro, tá? Sobre essa secção meridiana, galera, você tem um retângulo, não é? Como é que é a área desse retângulo? Pô, a área de retângulo, base, que seria o seu diâmetro, 2R, vezes a nossa altura, que seria a altura do cilindro, tá bom? Então, de novo, cilindro reto, oblíquo, círculos paralelos, iguais, raio,
geratriz. Se for um cilindro reto, geratriz e altura coincidem. Planificação. Eu tenho a lateral vira um retângulo e dois círculos. Tá? E depois a chamada secção meridiana é quando você tem um corte passando pelo centro das bases. Tá bom? Você está cortando ao meio. Ainda sobre essa ideia do cilindro, então nós temos agora uma classificação de um cilindro, que é o chamado cilindro equilátero. Tá? O que vem a ser o cilindro equilátero? É uma classificação, é um tipo de cilindro específico. Tá? Se eu falo para você em um quadrado, você vai lembrar de 4 lados iguais, 4 ângulos retos. Acabou? Então é uma classificação de um quadrilátero. Agora, quando a gente trabalha no cilindro equilátero, nós vamos ter a seguinte situação, galera. Nos cilindros equilátero, vamos tentar fazer aqui o mais parecido possível. Sim. Então olha só, para ser um cilindro equilátero, a definição seria o seguinte, que essa secção meridiana vire um quadrado. Olha que legal. Ou seja, eu vou cortar ele agora aqui no meio assim, ó. Tá? Então estou falando dessa região aqui em vermelho, ó. Então quer dizer que essa região em vermelho, que está passando aqui pelos dois centros, tá? Só para provar que é uma secção meridiana, essa região em vermelho tem que virar um quadrado. Ou seja, se aqui é raio e raio, ou seja, se toda essa lateral, essa base do meu quadrado é o diâmetro, o que vai ter que acontecer com a minha altura? A minha altura vai ter que ser igual ao meu diâmetro. Então, sempre que eu falar em um cilindro equilátero, sempre que eu ler cilindro equilátero, eu vou ter que associar que a minha altura é igual ao diâmetro. Lembre-se, na minha secção meridiana, eu vou ter essa região toda aqui como sendo um quadrado. Tá? Vou escrever isso aqui, galerinha. Então, vou fazer assim, ó. A área da secção meridiana é um quadrado. Tá certo? Por isso que a gente chama de equilátero. O que é uma figura equilátero? Quando todos os lados são iguais. Tá bom? Então esse é o nosso cilindro equilátero. Agora dentro dos nossos cilindros, de uma forma geral, aí vamos falar agora de duas coisas. Da área e de seu volume. Eu vou começar pelo seu volume. Tá? Como que eu calculo o volume de um cilindro? Tá? Também veio aquele princípio lá de dois sólidos, mesma altura, quando eu corto, tem a mesma área, então terá o mesmo volume, né? Então é o seguinte, o volume de um cilindro, ele veio idêntico ao volume de um prisma. É só pegar a área da base e multiplicar pela sua altura. Então o volume de um cilindro é o mesmo do prisma. A área da base vezes a altura. O que muda apenas, galera? É a minha base. O que eu posso ter como base? Um círculo. É lógico que aqui, galerinha, cabe também aquela parte do cilindro, viu? Eu posso ter uma coroa como base, um setor, um segmento, tá? Mas se for um cilindro inteiro, quem que é a minha base? Π vezes R ao quadrado. E aqui vezes a nossa altura, tá bom? Resumindo, galera, prisma e cilindro andam juntos. Prisma e cilindro andam juntos. Por quê? Porque são sólidos de bases paralelas congruentes. Então as formas de uma é idênticas à outra. Tá? Idênticas. Tá? Aproveitando esse desenho, e como que eu iria calcular a sua área? Tá? Então, como que eu calcularia a área? Para a gente calcular a área, galera, há três tipos de área. A área da base, a área lateral e a área total. Tá? Então vamos pensar aqui primeiro. A área da base, ela é mais simples, porque a gente já viu. A base é isso daqui, ó. É um círculo, né? Então qual que é a área de um círculo? Π R ao quadrado. Como que eu calculo a área lateral? Como que eu calculo a área desse retângulo?
é a base do retângulo, que é o contorno do círculo, 2πr, vezes a altura, já que eu estou falando de um cilindro reto, então vezes h. Então essa é a área da base, círculo, e aqui é a minha área lateral. Com isso, quem que é a minha área total? Idêntico à situação do prisma. 2 vezes a área da base, mais a minha área lateral. Ou seja, se você quiser fórmulas, eu tenho que a área total seria 2 vezes πr ao quadrado, que é a base, mais área lateral, 2πrh. O que pode ser feito é a área total, eu colocar aqui o 2π em evidência, ó, 2πr, que aí fica 2πr, que multiplica r mais h. Então essa seria a nossa área total. Inclusive a gente poderia deduzir uma forma para o cilindro equilátero. No cilindro equilátero, o volume é vezes 2r. Então troca aqui por 2r. Na área total, troca esse hzinho por 2r. Tá ok? Galera, então esse é o nosso cilindro. Não esqueça, essencial, círculos paralelos na base e a minha altura é a nossa geratriz. Tá bom? Beijos e abraços.